Olá, programa Saúde e Consciência dessa semana continua a série falando sobre o profissional médico, uma vez que mês de outubro é o mês que nós comemoramos a data desse profissional. Além, é claro, de lembrarmos que mês de outubro também se fala em Outubro Rosa. Hoje eu converso com a doutora Débora Cantor de Freitas Francisco, que veio aqui conversar conosco hoje sobre febre. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós gostaríamos de conversar um pouco sobre febre. Febre é uma doença, é uma manifestação clínica. Como se trata isso? O que sinaliza quando eu estou com febre? Então, em primeiro lugar, nós temos que saber que febre é um sintoma, não é uma doença, né? Então, é interessante primeiro a gente entender como acontece a febre. Se nós imaginarmos o nosso organismo como nós temos um termostato, né, que fica na região do cérebro, que é responsável por manter a nossa temperatura corporal numa média, né, de 36 a 37,5. Por que isso? Porque nós temos, o nosso organismo como um todo é composto de proteínas, né, proteínas, enzimas, e todas essas substâncias, elas precisam de uma temperatura estável para que as reações químicas aconteçam. Então, a variação da nossa temperatura não pode ser numa faixa muito grande, né? Então, esse termostato, ele é responsável por manter a temperatura sempre nessa faixa. O que acontece, vamos falar então primeiro o que acontece quando a gente é exposto ao calor, né? Então, quando nós entramos num ambiente muito quente, esse termostato percebe e ele não pode ser alterado pela temperatura externa. Então, o que acontece? Nós acionamos mecanismos de perda de calor. Então, vasodilatação periférica, que significa que os vasos, né, das extremidades se dilatam, por isso nós ficamos vermelho, né, para perder calor. Quando isso acontece dentro do organismo, então algumas substâncias são responsáveis por aumentar a temperatura do termostato. Então essas substâncias, elas são produzidas de diversas maneiras, seja por doenças infecciosas, então as próprias bactérias, vírus, na sua multiplicação liberam substâncias que vão aumentar a temperatura desse termostato. Algumas doenças, por exemplo, doenças autoimunes, onde nós produzimos anticorpo contra o nosso próprio corpo, né? Então, essa produção de anticorpo também libera essas substâncias, que também ativam esse termostato. Doenças oncológicas, né? Os cânceres também, a proliferação acelerada de célula também produz essa substância. Então, isso faz com que essa temperatura do nosso termostato aumente, né? E com isso, eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente tem febre, quando a temperatura está subindo, o nosso organismo passa por alguns sintomas. Então, a gente tem, no começo, muito frio, né? Frio e tremor. Por quê? A temperatura subiu, então o nosso organismo precisa correr para a temperatura corporal também subir. Então, 39, o termostato foi para 39 e o organismo também, a temperatura axilar tem que subir para 39. Então, o organismo faz com que o sangue, o batimento cardíaco acelere, né, para que os vasos periféricos contraiam para a gente não perder calor, né? Então, esse batimento cardíaco acelerado faz com que a temperatura suba. E aí, se você perceber, quando está com febre, então atingiu isso, né, a gente para de ter o frio, né? Quando nós tomamos o antitérmico, que a nossa temperatura faz com que a temperatura do termostato caia, o organismo precisa dar conta também de fazer perder calor. Então, é a fase onde nós suamos, onde nós ficamos vermelhos, né? Então, é isso que acontece com o termostato, né? E em relação a essa questão de tomar um antitérmico, se a febre é uma reação de defesa do organismo e eu tomo antitérmico, eu não estou interferindo no processo? Isso, então assim, hoje a gente fala para não se tomar antitérmico com qualquer febrinha já tomar um antitérmico, porque realmente o aumento da temperatura faz com que haja maior produção de anticorpo. Só que nós não podemos deixar no outro extremo, então principalmente crianças que fazem febre alta podem fazer convulsão por febre, né? Que não é uma coisa muito grave, mas não é uma coisa
que nós queremos que aconteça. Então, a gente aconselha sempre o antitérmico depois de 38, 38,5, né? Aí faz o antitérmico. Tanto para criança como para adulto? Como para o adulto. A média para criança é a mesma média esperada para adulto? 36,5, 37? Isso, então isso é uma outra coisa que a gente tem que... O que é febre? A partir de quanto é febre, né? Primeiro, aonde nós medimos a temperatura. Então, a temperatura ela pode ser medida na axilar, a temperatura oral e a temperatura retal. A temperatura mais correta, que dá o valor mais aproximado do que está acontecendo dentro do organismo, é a temperatura retal. Depois, a oral e a menos fidedigna é a axilar. Então, para a temperatura axilar, que é o mais fácil, é o mais comum de a gente usar, a febre é considerada acima de 37,8. Então, abaixo disso não é febre. Nossa, e normalmente 37,5 já fala que está com febre, exatamente, né? Mas isso vai depender. É claro que se você está num ambiente super frio e está com 37,5, que provavelmente essa temperatura vai subir. Você está começando uma febre. Agora, imagine você num calor extremo, né? 37,5 é porque a temperatura do ambiente é alta. Os termômetros, eles são diferentes para cada região que é utilizada a verificação da temperatura? Sim, são diferentes. Esses dias eu ouvi falar num termômetro ecologicamente correto. A senhora já ouviu falar desse termômetro? É provavelmente que não tem mercúrio, né? É um termômetro que não tem mercúrio. E já está sendo preconizado esse termômetro? Ainda hoje, o que tem mais especificidade é o termômetro de mercúrio. Ele é o mais fidedigno. E assim, a gente tem que saber também quanto tempo usar o termômetro. Né? Então, põe um pouquinho e tira, não. O termômetro de mercúrio, né, colocado embaixo da axila, de 3 a 5 minutos. No adulto, de preferência, 5 minutos. Na criança, a gente tem um pouco mais de dificuldade de deixar esse tempo, então 3 minutos. E os digitais, eles apitam, né? Aí ele já dá... E esse digital, ele é confiável também? Desde que seja assim, bem guardado, né? Então, às vezes a criança vai lá, pega, joga no chão, tal. Não, tem que ser bem acondicionado, né? Mas ele é confiável, sim. E vê a questão também da pilha, né? Isso. A pilha fraca pode dar uma temperatura diferente, né? Então... Em relação à febre, doutora, existem situações em que a febre se manifesta de manhã, daí o leigo fala, se é só de manhã, então é uma doença, sim, no final da tarde é outra, teu olhinho está brilhando, então é porque vai estar febre. Algumas doenças têm características especiais, né? Então, por exemplo, a tuberculose é uma doença que normalmente causa febre no final da tarde à noite, né? A malária, por exemplo, então, inclusive nós conseguimos distinguir os tipos de malária de acordo com o tipo da febre. Então, algumas malárias fazem febre dia sim, dia não, sempre no mesmo horário. Outras fazem febre diária, sempre no mesmo horário. Então, isso é uma coisa que já nos faz pensar em algumas doenças, né? Outra coisa que eu acho interessante, por exemplo, a criança, quando ela tem uma doença causada por bactéria, isso não é regra, mas é bem comum, normalmente quando você faz um antitérmico e ela volta à temperatura normal, mesmo assim a criança ainda fica meio amuada, né? Como as mães falam. Quando é uma doença viral, um resfriado, uma coisa mais simples, normalmente você faz o antitérmico, a temperatura cai e a criança fica como se não tivesse nada. Então isso é uma dica para as mães, né? Deu antitérmico, a criança voltou, ficou pulando, brincando, é porque normalmente é uma doença viral. Ah, interessante, né? Porque realmente, e vamos falar em mãe, mãe, tia, madrinha, vizinha, gosta muito de ver a febre, não é nem verificar, é ver a febre, coloca a mãozinha na testa, né? E como da onde surgiu isso? Tem alguma relação? Porque o que acontece é assim, partindo do princípio que a tua temperatura é uma temperatura normal, de 36, 36,5, se a outra pessoa está com uma temperatura maior, você acaba sentindo um pouco mais quente, mas isso não deve ser feito, tem que se usar o termômetro. Né? E às vezes as pessoas chegam assim, eu tive um febrão. Quanto que deu temperatura? Não sei. Eu acho que eu tive febre, porque eu fiquei assim com calor, eu tive sintomas de dor no corpo. Não, isso não é febre. Febre só se considera medindo. Interessante seria que a cada família, pelo menos, tivesse um termômetro em Exatamente. casa, né? É o ideal, Todo mundo deveria ter um termômetro em casa. Para ter já esse controle, para ver se realmente é necessário ir para uma unidade básica ou para um consultório particular, né? Mas pelo menos chegar lá com uma informação mais precisa. E assim, verificar se a pessoa está tendo febre mais de um dia,
qual horário, né? Como você mesmo comentou, algumas doenças fazem febre específica de manhã ou à tarde, né? Então, em que horário deu a febre? Quanto deu? Até quanto chegou? E em relação à febre ainda, a questão do banho morno, frio. Esses dias isso. eu vi um filme que eles colocaram numa banheira cheia de gelo, né? Então, Isso, ele realmente... E a questão do álcool também, não sei se a senhora já ouviu falar de compressa de álcool. O que acontece? Todos esses métodos fazem com que baixe a temperatura periférica. Eles são válidos principalmente para criança, né? Então, o banho morno, mais para frio. Inclusive, em pronto atendimento, a gente, às vezes, criança com febre muito alta, que chega com 40, 40,5, nós enrolamos a criança com uma toalha com água, né? Porque são todos métodos válidos para baixar a temperatura. Mas esse método faz com que baixe rapidamente? É esse o objetivo? Não, é só conter para a febre não subir até que seja medicado ou, né, enfim, você tome uma outra providência. E após medicado, com certeza essa temperatura vai baixar e não vai ser necessário. Isso. Ela é mais uma medida intermediária até que tenha um atendimento. Uhum. E a questão do álcool é preconizado mesmo? O álcool não. O álcool, assim, ele até realmente ele faz a temperatura cair, porque o que acontece? Quando você passa o álcool, evapora, a água do álcool evapora e você tem a sensação de frio e a temperatura vai cair no local, né? Mas de maneira alguma deve-se usar, porque ele não vai baixar a febre, né? Ele vai cair a temperatura, por exemplo, da testa, né? E é um risco enorme, né? Não se deve usar álcool assim indiscriminadamente. Inalar, né? É verdade. Inalar ou até às vezes ter uma reação dérmica, né? E se fala muito em colocar essas compressas na região do pescoço, né? Na nuca que eles falam, na testa, nos pés. Eu já ouvi muito essa questão de colocar troca pela água. Troca pela água, essa é a sua orientação. Voltando ainda, só para a gente encerrar o assunto febre, né? A febre seguramente é uma manifestação de uma doença instalada. Isso, a febre é um sintoma de que alguma coisa não vai bem, né? Então, jamais considerar a febre como sendo uma coisa normal, né? Claro que pode ser desde um dentinho nascendo no nenê, né, até uma doença mais séria. Então, a febre é sinal de que algo não vai bem. Até o dentinho nascendo da febre. A criança faz febre muito fácil, né? Porque o sistema imune é muito imaturo. Então, qualquer alteração no organismo da criança pode produzir febre. Existe uma outra questão também, que daí tanto envolve criança como adulto, quando fala assim, quando come algum alimento alterado, né, fala, olha, se não der febre é intoxicação, se der febre é infecção gastrointestinal. Isso. Porque existem várias, quando a gente fala no termo virose, né, às vezes principalmente a mãe se assusta, fala que é virose. Na verdade, o que a gente chama de virose? São os resfriados, nós temos mais de 200 tipos de vírus de resfriado, então a criança realmente pode pegar um atrás do outro, né? E as viroses, que são vírus que atingem o trato gastrointestinal, causando vômito e diarreia. Então, essas viroses, elas causam febre. Normalmente, quando não tem febre, procure saber o que você comeu, porque provavelmente é uma intoxicação alimentar. E aí não precisa estar interferindo com medicação, exatamente, não é verdade? Isso. Doutora, a sua formação, a senhora veio de Curitiba para cá? De Curitiba. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná em 1999. Eu tenho título de especialista em infectologia pela Sociedade Brasileira de Infectologia e fiz um curso de aperfeiçoamento em medicina tropical em Uberaba em 2004. E quem quiser consultar com a senhora vai aonde? Atualmente eu estou atendendo no Instituto de Neurologia e Neurocirurgia, né, aqui em Umuarama, e presto serviço nos hospitais CEMIL, Neurospar e Nossa Senhora Aparecida. E um assunto bem polêmico, programa Mais Médicos. Qual a sua opinião sobre o programa? Assim, a minha opinião particular é que é uma barbaridade você trazer pessoas que você não sabe a formação. Eu não sou contra de maneira nenhuma que colegas estrangeiros atuem no país, desde que comprove a sua formação, seja através do exame, né, o Revalida, que é o exame onde o estrangeiro faz uma prova para provar os seus conhecimentos. Se nós, médicos brasileiros, quisermos atuar em qualquer lugar do mundo, nós temos que fazer uma prova, né? E isso, assim, é um problema sério, porque eu acredito que envolve uma série de coisas aí. Então, porque não são só cubanos que estão vindo, a gente fala, os cubanos, não.
Nós soubemos de vários casos de médicos brasileiros que tentaram se inscrever no programa Mais Médicos e não conseguiram, né? Então, o que tem por trás disso, né? Mas assim, o foco principal, eu acho que são médicos atuando sem uma comprovação da sua capacidade e principalmente nós tivemos acesso então ao presidente do CRM do Paraná. Nós ficamos sabendo através dele que muitos desses médicos mandaram documentação escrita do próprio punho, com rasuras, documentações assim que não tinham valor legal. Então isso é grave, né? Eu vi num programa de informação de que agora eles estão até mudando alguns critérios em relação ao programa Mais Médico, e que até a Procuradoria está entrando nessa questão, porque existe uma fala de que o Conselho Federal de Medicina está atrasando a liberação, mas na realidade o que atrasa é a entrega de documentos, porque eles não entregam a documentação ou entregam essas documentações duvidosas, né? E outra coisa que eu acho sério é assim, o Conselho, né, o Conselho Federal e o Conselho Regional, ele é responsável por todo e qualquer ato do médico, né? Então, se você tem um ato errado, o conselho vai te punir, seja por cassando o teu CRM, você não pode mais exercer a profissão. Então, o que vai acontecer? Se esses médicos tiverem só um CRM provisório, quem vai ser responsável por eles? Então, agora foi aprovada a medida provisória que o governo federal vai ser responsável, o Ministério da Saúde vai ser responsável por eles. Tá, vamos pensar num médico que está lá num lugar bem longe, a gente sabe que esses locais no norte do país, onde existe a questão do olho por olho, dente por dente, né? Então existem os assassinatos e tal, e você tem um atestado de óbito preenchido por um médico que não tem um CRM verificado pelo Conselho, né, regional. Então, como é que vai ficar isso? Então, isso é uma coisa séria. Existem bastantes questões que estão assim, sem explicações, né, em relação a essa situação. Há um desespero e também uma urgência, lógico, em suprir a falta do profissional médico, principalmente no norte e nordeste, que eu acho que é a região que mais falta médicos, né? Isso, aí eu concordo, eu acho que tem mesmo essa falha, mas aí entra toda aquela questão, por que não investir nos médicos brasileiros, né? Então, nós temos vários colegas que trabalham no sistema público, que está totalmente defasado, com salários defasados, a estrutura, como vem se falando, e é real isso, você não tem estrutura de trabalho, né? Você não tem... Então, por exemplo, me oferecem um salário enorme lá no norte do país. Como é que eu tenho que pensar que eu vou com a minha família e eu tenho que ter a segurança de que eu vou chegar lá, eu vou receber esse salário, de que 3 meses depois não vão me mandar embora, né? Então tudo isso tem que ser pensado. E a saúde não está assim agora, né? Ela vem assim há muito tempo, então não é um programa emergencial. Essa emergência, né, entre aspas, já vem de muitos anos. É toda uma soma de situações. Exatamente. Né? Quer dizer, é a questão salarial, que às vezes a população, por ser leiga e por não estar envolvida com a situação, fala, mas o médico ganha muito bem. Isso, né? E a gente sabe que existe uma variação no piso salarial, no ganho financeiro do profissional médico, assim, é uma coisa estonteante de tanto que varia, na verdade. É que assim, a medicina, ela sempre foi vista como um sacerdócio, e a medicina é uma profissão, né? E a gente paga imposto, né? Você come, você vai... Só para você ter uma ideia, um congresso hoje, a inscrição de um congresso gira em torno de 800 a R$1.000, só a inscrição. Fora passagem, estadia. Então, assim, não é fácil. Para manter, né? Precisa ter manter. E também existe aquela questão que a senhora falou, vai com a família, eu vou levar a minha família aonde? Para onde? Né? Tem uma escola de qualidade? Tem escola, tem creche, tem profissionais que possam cuidar dos meus filhos. Exato. Precisa se pensar em tudo isso. E a gente vê essas populações, principalmente a população ribeirinha, no norte do Brasil, a estrutura das cidades, dos locais. E tem muitos colegas que abraçam essa causa. Essa história de dizer que o médico é médico porque o pai e a mãe são ricos e puderam pagar a faculdade. Não. O meu pai e a minha mãe são trabalhadores que vieram lá na
nada se fizeram, se esforçaram para dar toda a formação que nós temos, eu e meus irmãos. Então, assim, a maioria são pessoas que lutaram, que são médicos ricos que já têm dinheiro, não precisam ganhar dinheiro, né? E vários colegas que vão para essas regiões, que abraçam a causa. Então, talvez nós estamos sendo vistos por olhos dos ruins que tem em qualquer profissão. Uhum. Uma coisa interessante que eu vejo no programa Mais Médicos é a abertura de vagas em universidades, né? O que eu entendo assim, que eu preciso abrir mais vagas, principalmente nesses locais onde a dificuldade é maior, ou pelo menos periférico, né? Mas a gente tem que ter estrutura, né? Tem que ter estrutura. Uma faculdade de medicina não é aberta assim do dia para a noite, né? Você precisa de toda uma estrutura para formar bons médicos, né? Não adianta você jogar uma pessoa de uma qualidade duvidosa num lugar desse só para dizer que tem atendimento. Precisa ter uma universidade para dar respaldo, né? Precisa ter um hospital-escola ou uma rede de hospitais conveniados, né? E mesmo que você mande um bom profissional, você não faz milagre. Você chega lá, você tem que transferir um paciente. Não tem vaga no hospital, não tem vaga na UTI. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Principalmente essa questão de vagas Isso é assunto para vários programas. Doutora, vamos voltar um pouquinho aqui na questão da febre. O que a senhora orienta a mãe, né? A mãe que tem criança, né? Quais as condutas essenciais que ela precisa ter quando ela percebe que a criança está quentinha? Em primeiro lugar, todas as mães têm que ter termômetro em casa. Tá? É inadmissível uma mãe que não tem um termômetro. Então, verificar a temperatura da maneira que eu falei, de 3 a 5 minutos, com termômetro de mercúrio, ou então com o digital até apitar, né, o termômetro digital. Quando for uma febre alta, então passou de 38,5, 39, já medica. Né? Então, a mãe tem que ter já orientada pelo seu pediatra uma medicação de emergência em casa, né? Então, vai usar aquela medicação antitérmica e observa. Então, você vai... E nesse meio tempo, né? Então, eu dei a medicação, passou meia hora, uma hora, não baixou a temperatura. Aí partir para aquelas, as dicas, né, que nós demos de banho morno, né, um pouco mais para frio, a criança não vai piorar, tem uma pneumonia, vou dar um banho frio, vou piorar. Não, não piora, não é isso que vai fazer piorar. E caso de febre muito alta, 39, 40, medica e vai procurar o atendimento médico. Duas perguntas que são até coisas que eu escuto e às vezes eu falo assim, não tem nada a ver, mas eu quero saber se não tem nada a ver mesmo. Sorvete para criança dá dor de garganta? Isso. Bem interessante essa pergunta. Teve uma época no Pequeno Príncipe que alguns acadêmicos de medicina fizeram uma experiência bem interessante. Eles levaram sorvete para as crianças internadas, inclusive aquelas que tinham febre, que estavam com alguma doença infecciosa, para mostrar que isso não tem nenhuma relação. Tá? O que acontece muitas vezes é que tem crianças que têm alergia, são crianças que têm rinite e que a mudança de temperatura favorece essa rinite e dessa rinite pode favorecer uma doença infecciosa. Então, o gelado em si não faz ninguém ficar doente, né? Outra coisa, o frio, né? Então, pegar resfriado porque tomou vento. Não. O que acontece é que o vírus do resfriado, ele é mais, ele tem tropismo pelo frio, ele vive melhor no frio. Então, provavelmente naquela região que você tomou o vento, tinha vírus, né? E aí favoreceu você. Então, porque a gente ouve muito falar isso, né? Essa questão do vento e o cabelo molhado. Isso. Nossa, não pode tomar banho, ou então se tomar banho, lavar o cabelo, tem que secar antes de sair do banheiro. Não, mas é mito. É mito. Como é que a gente fala? Crendices, né? Isso. Então fica aí a dica para todas as mães. Eu conversei com a doutora Débora, obrigada pela sua presença. E nós ficamos por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá.